Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Dr. Nutripet. Então, hoje iremos abordar um assunto muito importante. É algo que muitas pessoas já ouviram falar das siglas, porém desconhecem. Nós iremos abordar hoje sobre a FIV e FeLV, tá? Então, eu gostaria que vocês, vou dar um tempinho para que vocês peguem caneta e papel, porque é de suma importância anotar a diferença, tá? E algumas peculiaridades acerca dessas duas doenças, tá? Porque elas parecem aparentemente semelhantes, elas fazem parte de uma mesma família, porém vírus e formas diferentes, tá bom? No decorrer da nossa conversa, nós iremos abordar a importância dessa doença, né? E a disseminação delas com relação aos felinos, tá? E outra coisa que eu quero deixar um pouquinho claro é que se atentem às perguntas e dúvidas acerca deste tema, FIV e FeLV. Quem quiser que eu fale sobre outros assuntos em outras lives, ou pode me perguntar no direct ou nas minhas redes sociais, através do WhatsApp da clínica, fiquem à vontade. Quiser também dar sugestões sobre outros temas importantes, também fique à vontade. Mas hoje, entendam o que é a FIV e a FeLV. Maiores dúvidas, perguntem ao vivo agora pra gente, ou vocês podem me escrever por e-mail ou através do direct das minhas redes sociais, tá bom? É só para que a gente não perca o foco sobre a doença que está sendo abordada. E nós iremos dar continuidade semana que vem ainda nos temas sobre felinos. Iremos abordar sobre outras doenças dermatológicas e doenças do trato geniturinário inferior e superior de felinos, tá bom? Isso foi a pedidos, né, de algumas pessoas no direct. Também quero agradecer as pessoas, né, que mandaram mensagens carinhosas, né, nos parabenizando pelo trabalho, pelo serviço que nós estamos prestando à sociedade nesse momento de pandemia. Muitas pessoas nas suas casas têm visto as minhas lives e têm me agradecido devido a algumas informações sobre o que não tinha. Então isso é de suma importância para quem cria pet, cão e gato, né? Nessas duas semanas estou abordando mais sobre doenças de gatos. Por que doenças de gato? Porque as doenças de felinos, muitos são desconhecidos até por quem cria gatos e não sabe a importância de prevenção e de profilaxia, né? Que são coisas super importantes nos gatinhos para que vocês não evitem que eles adoeçam, tá? Então vamos lá, já pegaram caneta e papel, todo mundo preparado? Vamos lá. FIV e FeLV. O que são essas duas siglas, gente? Muita gente, será que é uma dupla sertaneja? Não, não é dupla sertaneja. Como muitos chegaram no meu WhatsApp e brincaram. Bom, a FIV e a FeLV são doenças que são causadas por retrovírus. O que são retrovírus, né? Eu acredito que muitas pessoas devem ter visto ou falar de doenças, pessoas acometidas pelo vírus do HIV, é isso mesmo. O vírus do HIV, ele também é um retrovírus, né? Qual a característica de um retrovírus? O retrovírus, ele se caracteriza por ter no seu material genético o RNA, tá? Uma fita de RNA, e associado a uma enzima chamada transcriptase reversa. Olha que legal! Essa enzima, ela faz a transcrição reversa, ou seja, a partir de material genético de RNA, que é uma fita, ela consegue gerar uma dupla fita de DNA no material genético do hospedeiro. Com isso, fazendo com que a célula fique infectada. Então é essa forma que o vírus, os retrovírus fazem. Eles enganam a célula para usar aquele maquinário para que elas trabalhem para elas. Entenderam agora? Bom, se não entenderam muito, em outro momento eu posso estar explicando com mais detalhes. Eu amo falar sobre virologia, né, que é o estudo dos vírus. É um micro-organismo muito, muito esperto, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é burro.
porque ele às vezes ele mata o hospedeiro. No momento que ele sai de uma célula para outra, ele pode matar. E muitas das vezes ele realmente mata. Então, para que vocês entendam, a FIV e a FeLV, elas são retrovírus. E esses vírus, eles são vírus de rua, né? Que são vírus que acometem animais, geralmente animais errantes, animais de rua, e que pode acometer o seu gatinho lá dentro da sua casa, tá bom? Vamos agora separar para que vocês todos entendam o que é cada um dessas doenças. Bom, FIV e FeLV. Vamos iniciar falando da FeLV, porque a FeLV ela tem 3 episódios, são 3 desfechos que ela acontece muito peculiares dessa doença, né? Já a FIV não. A FIV é um pouco mais lenta, é um pouco mais... a forma clínica são um pouco semelhantes, porém a forma que ela se apresenta que fazem a distinção. E claro, os vírus são diferentes, tá bom? FeLV. O que é FeLV, Dr. NutriPet? A FeLV é o vírus da leucemia felina, isso mesmo, leucemia, anote aí no seu caderno, FeLV, vírus da leucemia felina, que é um retrovírus, tá? Da família Retroviride, que é a mesma família do HIV, tá? Porém, existem subtipos, tá? Fazem parte do subtipo Oncoviride. Por quê? Porque a doença ela tem característica formar tumores linfóides. E um dos principais formações de tumores são os linfomas. Isso mesmo, células do sistema linfocitário, células de defesa, tá bom? Então assim, estamos falando de doenças imunitárias, doenças relacionadas ao sistema imunológico dos gatos, tá bom? A FeLV é uma leucemia, gente. É muito semelhante, como se fosse a leucemia na espécie humana, né? Ela deteriora ali a medula óssea, ela destrói células de defesa principais, né? Leucócitos, principalmente os linfócitos, tá? E com isso vem as infecções oportunistas, né? Quais são as infecções oportunistas? Geralmente, como eu citei anteriormente na live de segunda, falei sobre o complexo respiratório felino. Isso mesmo, vocês lembram? Que são 4 micro-organismos patogênicos relacionados? Quem lembra aí? Todos lembram? Olha lá, vou perguntar. Bom, o complexo respiratório felino, quais são os micro-organismos patogênicos que estão relacionados? Rinotraqueite felina, que é o herpes vírus, caliciviroses, a Clamidófila felis, que era antigamente a Clamídia piscitácea, variedade felis, e a mais recente, a Bordetella bronquicéptica, tá? Que ela é conhecida mais no mundo canino como a tosse dos canis. E existe uma vacina para os cães, para os gatos ainda não existe essa vacina, tá bom? Então, geralmente se você perceber o gatinho com emagrecimento rápido, febre recorrente, várias outras doenças, gripe, enfim, não existe uma sintomatologia específica da FIV e FeLV, tá? O que existe são sintomas inespecíficos, como citei, né? Você vai observar na FeLV, como falei anteriormente, ela tem um desfecho diferente da FIV, porque ela tem predisposição, ela tem tropismo a formar linfomas, que são tumores malignos, tá bom? Então vamos lá. A forma de transmissão dessa doença, para que vocês possam entender. A transmissibilidade da FeLV, ela ocorre, como eu falei para vocês, em animais, geralmente animais errantes, animais que vão à rua, animais não castrados. Ela acomete qualquer idade, tá? Mas ela está relacionada à aglomeração, como eu sempre volto a falar para vocês. Evitem a aglomeração de felinos e aqueles lugares de ONG, gatis, que realmente são abrigos de animais e principalmente que pegam animais de rua, tomem muito cuidado. O ideal é que você faça sempre o teste, que eu vou falar mais na frente sobre a prevenção desta doença, tá? Vamos lá, como é que ocorre a transmissibilidade? A transmissibilidade da FeLV, ela acontece através de saliva, né, de secreções nasais e também no sangue.
E existe também a forma de mordedura, mas a principal forma de contágio é através da saliva, tá? Então essa doença ela é transmitida através, tem que haver o contato com o animal doente, infectado, positivo, com o animal negativo. Ocorre essa transmissibilidade através do contágio direto com os animais positivos. Por isso que é de suma importância, se você tiver um animal positivo de felve, o animal tem que ficar sob quarentena, infelizmente, para o resto da vida. Porque ele pode estar cometido pela segunda fase de desfecho dessa doença. Tá? Então, o animal, houve a transmissão da felve, né? O animal ele pode desencadear 3 desfechos dessa doença. No primeiro momento, há o contágio, ele apresenta durante algumas semanas, dias ou semanas, os primeiros sintomas ou não. Ele pode não apresentar nenhum sintoma da doença, ele foi infectado, mas ele pode não apresentar nenhum sintoma da doença. Por quê? Porque o sistema imunológico ele pode estar em alta. E ele pode evoluir para um quadro de melhora, ou seja, um positivo assintomático. Ou, como nós chamamos, uma cura, que não é uma cura, porque a doença não tem cura, tá? Bom, segundo desfecho, o animal ele pode ser infectado, porém, ele evolui com um quadro de viremia, é isso mesmo, onde ocorre a multiplicação do vírus no sangue. E ele vai atingir ali a medula óssea, vai atingir outros órgãos de defesa, órgãos anexos e causar uma infecção. E nesse momento que ele apresentar, geralmente as pessoas que levam o seu gatinho ao veterinário, né? Ele pode melhorar, porém ele teve sintomas da doença, que são sintomas inespecíficos, e ele vai ficar com a doença, né? E quando ele melhorar, ele vai fazer o teste, vai dar negativo, porque ele conseguiu também aumentar a imunidade dele e não apresentar o vírus, ok? Bom, vamos lá. Então é nesse tipo de gatos que ficam doentes ou pouco doentes, que conseguem produzir anticorpos contra este vírus, eles se tornam assintomáticos, porém são positivos assintomáticos, né? E quando se faz o teste, isso que é o mais importante, tá, gente? Pode dar negativo, só vai dar positivo no momento de estresse ou no momento de algum medicamento para o animal, ok? Que é a terceira fase. E a terceira e última fase, infelizmente, é quando o animal não consegue desenvolver nenhum tipo de anticorpos perante este vírus e o animal evolui para um quadro de emagrecimento severo, né? Começa a apresentar tumores, principalmente tumores pulmonares, tumores nas células de defesa, tumores no baço, no timo, né? Então, nesse quadro, o animal geralmente entra num quadro de caquexia, né, que é um emagrecimento severo, febre, e aí vem várias bactérias oportunistas e o animal vem a óbito, tá? Geralmente o animalzinho desse ele não morre logo, tá, gente? Essas doenças, elas têm uma das principais características de não matar o animal logo. Elas vão destruindo o sistema linfocitário do animal, baixando a imunidade, com isso fazendo com que o animal tenha qualquer bactéria oportunista, né? Que são as IBS, e com isso ele vem a óbito. Geralmente o animal que adquire esse vírus, ele não tem uma sobrevida no máximo até 3 anos, né? Porque assim, a felve, ela está mais relacionada a gatos jovens. Geralmente ela comete gatos até no máximo 6 anos, segundo a literatura. Não tem predisposição de raça e nem sexo, tanto macho quanto fêmea pode adquirir, tá? Mas ela é uma doença mais em mais jovens, por conta da imunidade, né, que o animal vai adquirir aí. Por isso que é bom, né, o gatinho mamar, o colostro, a importância da vacina como forma de prevenção de outras doenças oportunistas, né? Bom, já entenderam o que é o vírus, que é o retrovírus, a sua forma de transmissibilidade, as fases. Agora, como é a forma de prevenção desta doença?
Bom, a forma de prevenção, infelizmente, é uma doença de prognóstico ruim. Ela não tem cura, porém existe um tratamento sintomático, um tratamento paliativo em cima dos sintomas, né? E existe uma vacina para a imunidade, né? É uma vacina que ainda causa controvérsias, né? O Brasil está liberado essa vacina, é a vacina quíntupla, né? Nós temos a vacina quádrupla, que eu falei anteriormente, que imuniza contra todas as doenças do complexo respiratório felino. Vamos lá recapitular: panleucopenia felina, rinotraqueite felina, clamidiose e a clamidiose. Clamidiose, panleucopenia felina, rinotraqueite e calcivírus, tá? Até eu às vezes confundo. Vamos lá. São a vacina quádrupla. E existe no mercado também uma vacina quíntupla, que além de imunizar contra essas 4 doenças do complexo respiratório felino, ela também imuniza contra o vírus da FeLV, do vírus da leucemia felina, ok? Bom, também trabalho com essa vacina, mas assim, existe uma cautela para que faça essa vacina. O ideal é o que a gente trabalha aqui como protocolo da clínica, é fazer o teste desses animais antes de serem vacinados para profilaxia ou prevenção da FeLV, é fazer um teste. Bom, já falando de diagnóstico, existem hoje no mercado 3 testes, né? Um que é mais avançado, que ele tem uma sensibilidade bem melhor, né? Cerca de 99,9%, e um outro que chega a 89%, 90%, até 95%. Eu não vou citar nomes comerciais, tá? Apenas vou dizer o tipo de kit que nós utilizamos também aqui na clínica para detectar, né, o vírus, né, os anticorpos da FeLV. Quais são eles? Né? O kit de imunocromatografia de fluxo bidirecional é um kit, e o fluxo lateral unidirecional. Tá? São 2 kits diferentes, e tem os kits comerciais mais comuns nas clínicas e consultórios, que são kits FIV e FeLV, que eu também não vou citar nome comercial, que é o que tem bem o estojo, que a gente verifica, pega o sangue total do animal, coleta rapidamente. O ideal é colocar no frasco de EDTA para que o sangue não coagule, para que a gente tenha o sangue puro. E lá você pinga no estojo. Lá você aguarda de 5 a 10 minutos. Se formar 2 barrinhas, é positivo. Formar uma barrinha, negativo. E se formar uma barrinha lá no Tzinho, o exame ele tem que ser cancelado porque foi errado a procedência. Então é um teste comercial muito utilizado, acredito, em todas as clínicas do Brasil, né? Que é um teste rápido que se vê. E ele verifica os 2, tá, gente? FIV e FeLV, tá? Não existe um teste só para só para FIV ou só para FeLV, né? O que existe é na cromatografia, que a gente leva para o laboratório, que é um outro tipo de exame, que é feito exame diagnóstico laboratorial, que ele é bem mais sensível. Inclusive, ele consegue detectar até aqueles animais assintomáticos que já tiveram primo infecção, que não desenvolveram nenhum sintomas, como falei daquele primeiro desfecho, que não apresentaram nenhum sintoma de nenhuma doença, ou seja, estão com a imunidade alta e passaram com a doença despercebida. E aqueles outros animais que desenvolveram determinados sintomas inespecíficos da doença, que se curaram, estão bem, aparentemente saudáveis, porém são gatos infectados positivos, que dão negativo nos exames e continuam sendo animais que vão infectar outros, tá? Por isso que é a importância justamente de afastar os animais, de isolar animais positivos e negativos. Quando você colocar um gatinho novo dentro de casa, principalmente quando você pega animais de rua, o ideal é o animal ficar em quarentena para você observar se tem qualquer outro sinal clínico de qualquer outra doença, para que se faça a profilaxia, a prevenção. E claro, fazer outras vacinas, fazer o protocolo correto, vermifugar, fazer as vacinas quádrupla,
contra as doenças do complexo respiratório felino e fazer o teste de FIV e FeLV para ver se ele não tem anticorpos contra essas doenças. Nesse caso, der positivo, aí você tem uma outra procedência. Se der negativo, a gente geralmente recomenda, antes de fazer uma segunda dose da vacina quíntupla, que imuniza contra a FeLV, não existe vacina contra a FIV no Brasil, né? Você faz, verifica novamente se deu positivo ou negativo e faz a procedência. Ok? O tratamento, como falei anteriormente, é uma doença que não tem cura. Existe tratamento paliativo, mas em alguns casos a gente consegue manter uma sobrevida de animais, né, por 3, 4, 5, 6 anos. Isso tudo vai depender do manejo daqueles animais, deles não irem à rua e eles não se contaminarem com outros vírus oportunistas, como principalmente os vírus do complexo respiratório felino ou qualquer outras doenças, né? Doenças dermatológicas, doenças do gênito urinário, que inclusive tem propostas aí do próxima live, vamos falar sobre essas outras doenças. Bom, isso é a FeLV, tá? Tem alguma pergunta? Antes de eu passar para a FIV, eu vou responder as perguntas, tá? Estamos falando de FeLV, tá, gente? Daqui a pouco vamos falar de FIV. Qual é a sua pergunta? Poderia dar os valores desses testes? Olha, os valores eu vou citar do menor para o maior, né? Existem valores na internet e existem valores em clínica. Cada clínica tem seus valores. Mas em média esses exames variam, dependendo se for os kits comerciais, que são um pouco mais em conta, eles variam de 100 a 150 reais. Se for a imunocromatografia, que é de fluxo bidirecional, que é um pouquinho mais caro, que são exames feitos com laboratórios especializados, nesses exames eles são um pouquinho mais caros, são acima de 200 reais. Mas assim, não se preocupe com valores. Eu acho assim que tem que se preocupar com a vida do animal. Eu acho que quando você tem um animal, assim, sei lá, quanto custa a vida de um animal? Quanto custa a vida de um ente querido? Hoje nós estamos vivendo um momento que a gente está realmente se preocupando com a vida. Quanto vale uma vida? Não tem preço, na verdade? Então eu acho que se você ama seu gatinho, você tem que procurar um médico veterinário de sua confiança, iniciar imediatamente o protocolo de verificação, vacinação, entrar com suplemento para aumentar a imunidade do gatinho e, claro, fazer o teste de FIV e FeLV. Outra pergunta? Os que são positivos assintomáticos são potenciais portadores do vírus? Sim. Todo animal é assim, amada. Retrovírus em gerais, imaginem. Para vocês não confundirem, vou dar o exemplo do HIV. O que é o HIV? O vírus da imunodeficiência adquirida humana. A partir do momento que o vírus adentra o organismo humano, ele não consegue mais sair. O que é que existe hoje no mercado, hoje na medicina humana, né, que é algo assim extraordinário de sobrevida aos portadores do HIV? A doença não tem cura, porém existe um tratamento através de antivirais, 2, 3, 4, 5, enfim, isso vai depender do tratamento de cada indivíduo portador. Então, a partir do momento que o animal adquire o vírus da FeLV, FIV e do HIV, ele se torna um portador. Se ele é portador, ele jamais elimina o vírus dentro dele, tá bom? Então, ele vai ser sempre um potencial disseminador desta doença. Vou dar um exemplo na espécie humana. Hoje, através dos antivirais, que funcionam muito bem, quem fizer toda uma dieta recomendável, fazer um tratamento, alguns humanos conseguem ficar num quadro indetectável. O que é um quadro indetectável? Eles continuam sendo portadores da doença, porém existe um mínimo de porcentagem de transmitir aos outros seres humanos, através do ato sexual, seringas, enfim, das formas que todo mundo conhece, das formas de contágio do HIV, tá bom? Na espécie humana se consegue se fazer o uso de retrovírus, inclusive, segundo os infectologistas humanos, que eu tenho vários amigos infectologistas, inclusive
o cirurgião daqui da clínica e tem mestrado e doutorado em virologia, né? E que em outro momento ele vai fazer uma live pra gente. Na literatura e também já existem infectologistas comprovando que os portadores de HIV indetectáveis conseguem ter sua parceira ou seu parceiro e gerar filhos e não o transmitem. Olha que maravilha! Então a medicina, ela tá com grande evolução. E assim mesmo existe uma corrida para que a gente consiga retrovirar para FIV, que é a chamada de AIDS felino. Tá bom? Mas infelizmente todos, a partir do momento que é infectado, se transformam em portadores assintomáticos. E o nome já diz, portadores assintomáticos. Tem a doença e tem o grande índice de transmissibilidade. Mas eles só vão transmitir o vírus quando estiverem no quadro de viremia, estresse, medicamentos ou qualquer outras doenças oportunistas que fazem cair o sistema imunológico do bichinho. Tá bom? Outra pergunta? Qual o principal sintoma que pode levar à suspeita da FeLV? Olha, como eu falei anteriormente, não existe um sintoma clássico, né, dessa doença, nem da FeLV nem da FILV. São sintomas inespecíficos de várias doenças, né? Mas o que leva a gente suspeitar de FeLV, por quê? A formação de tumores. Geralmente o animal começa a apresentar emagrecimento, vômitos, o animal começa a apresentar febre, inapetência, falta de apetite, pelos eriçados, né, olhos esbugalhados, às vezes uma conjuntivite, uma secreção nasal, que pode confundir com o complexo respiratório felino. Quando você leva ao veterinário e ele procede os exames de teste, pode dar negativo inicialmente ou pode dar positivo, teste comercial ou de imunocromatografia, ou a gente faz outros exames complementares como radiografia e percebe ali formação de quê? De tumores no pulmão. Então esses tumores no pulmão, tumores no baço, que são chamados de linfomas, eles é como se fossem esses tumores um sinal patognomônico dessa doença. Não é sinal patognomônico, mas a FeLV, devido a ela ser uma leucemia, ela destruir células de defesa e principalmente da medula óssea, ela causa uma disfunção nesse órgão, ela tem grande probabilidade de gerar células de defesa defeituosas, células sanguíneas também. E por conta desse defeito, né, que esse vírus causa, há uma grande propensão de formar tumores em qualquer lugar à distância, principalmente metástase, que é o crescimento de tumor à distância. Então, vamos colocar aqui que um dos principais sintomas da FeLV é a verificação de tumores. E com isso vem vários sintomas, né, de tumores que todo mundo conhece, aí, tumores de mama, tumores de bexiga, enfim, TVTs em gerais. Eu acho que não existe assim um sintoma clássico, mas o que existe é um tratamento, uma investigação, que cabe ao clínico investigar para poder realmente fechar o diagnóstico. Outra pergunta? A transmissão da FeLV pode acontecer através do coito? Dificilmente. Pode acontecer porque a maior forma é através de lambedura, mas eu já vou falar na FIV sim, porque a FIV é o vírus da imunodeficiência felina e uma das principais formas de transmissão é através do coito e principalmente da mordedura. Ocorre da transmissão da secreção nasal e oral, mas também a forma sexual ela é feita através da FIV, assim como muito semelhante ao HIV, tá? Mas pode acontecer sim, porque no momento do ato sexual, o macho ele morde a fêmea no pescoço, né? Tem lá toda a sua arte sexual, então nesse momento ele morde, lambe, enfim, então pode realmente transmitir sim através do coito, tranquilamente. E também pode haver uma transmissão transplacentária, no caso a mãe pode transmitir para os filhotes. Alguns filhotes podem nascer natimorto ou com sobrevida muito curta, ou também ela passar via colostro, né? Através do leite também. Há relatos na literatura dessa forma de transmissão. Tá? Mais alguma pergunta? Tá, então vamos lá. Vocês entenderam o que é a FeLV, né? Que é o vírus da leucemia felina,
que é o vírus que ela comete ali a medula óssea, células de defesa, ocasionando geralmente formação de tumores. E ela tem 3 desfechos, né? Que o animal pode se curar, se infecta, não apresenta nenhum sintoma, ele consegue na sua totalidade se curar, mas ele se transforma como um portador. E o animal que pode apresentar sintomas, melhora, mas ele se transforma como também um portador. E alguns testes podem dar negativo ou positivo, dependendo do estresse. E aqueles, desculpa gente, que infelizmente não conseguem nem no primeiro nem no segundo desfecho. Qual o desfecho dele? Uma evolução ruim, geralmente ele vem a óbito em menos de 3 anos, tá? Vamos lá agora falar da FIV. FIV, isso aí, anotem essa sigla, vírus da imunodeficiência felina. Isso mesmo, é um vírus que ele tem muitas características com HIV, tá? Devido à sua forma de transmissão, que também é de uma forma, da forma sexuada, porque no ato sexual há uma mordedura, há uma lambedura, né, no ato sexual. E geralmente, já diferentemente da FeLV, que acontece em animais jovens, a FIV ela está mais relacionada a animais adultos e animais idosos. Isso mesmo, aqueles animais que são aventureiros, que gostam das ruas, da calada da noite, é verdade. Então, por favor, gente, quem tem macho em casa, castre, porque ele vai pra rua. Porque assim, gente, vocês têm que entender que o felino, eles são semi-selvagens, eles não foram ainda domesticados totalmente que nem os cães. Então, eles querem fugir, eles querem caçar, eles querem conquistar as fêmeas, eles são caçadores natos, eles são carnívoros, entendeu? Eles comem carne. Então vocês têm que criar gato, têm que entender e respeitar o trato gastrointestinal, que ele é um carnívoro. Tem que entender que eles gostam de ir às ruas. E como é que você vai fazer um gato que fique confinado? Gente, muito simples. Castração. Se você não quer que esse animal reproduza, castre fêmeas e machos. Com isso, você evita que o gato vá à rua. Porque não é só a FIV e FeLV que ele está cometido na rua. Atropelamentos, envenenamentos, maldades de humanos, né? Doenças virais, bacterianas, protozoários, doenças dermáticas, enfim, gente, inúmeras coisas ruins na rua que o gatinho pode pegar. Então, se você tem gato, por favor, mais um apelo aqui para vocês, castrem os gatos de vocês. Porque existem inúmeras doenças. Como eu falei anteriormente, essas doenças não têm cura. A partir do momento que o animal adquire a FIV e a FeLV, acabou. O animal vai ficar contaminado para sempre. Agora, como eu falei para vocês, existem aqueles animais que podem ter uma sobrevida maior se forem acompanhados por um médico veterinário especializado e que conheça o histórico do seu animal. Para ficar fazendo os testes, exames de sangue, verificando principalmente o que, gente? Linfócitos, isso mesmo, que são células de defesa, linfócito T helper e linfócito B, que são os nossos anticorpos, que são muito semelhantes dos animais, tá bom? Só o médico veterinário que tem essa capacidade e habilidade de entender e interpretar um diagnóstico de hemograma, bioquímico e hormonal, para que você possa entender como é essa doença, tá? Forma de transmissão. Essa doença também ela tem um subtipo, lentivirida, desculpa, gente, estou voltando só para a gente entender. É um retrovírus, a FIV, né? Também da família Retroviridae, e tem um subtipo Lentivirida. Por que Lentivirida? Porque ela tem uma peculiaridade, ser de animais jovens e animais idosos, porém, ela tem o animal pode ser infectado, digamos, hoje, mas ele pode apresentar sintomas daqui a dias, meses e muitos anos. Há relatos na literatura de animal com 6 anos, 8 anos, que muitas das vezes morre e não apresenta nenhum sintoma dessa doença, mas que durante toda a sua vida ele viveu normal, mas porque ele teve um desenvolvimento imunitário muito bom. E tem aqueles animais que, infelizmente, que não conseguem ter uma imunidade boa, que acabam apresentando sintomas inespecíficos da doença, como emagrecimento severo,
febre, anorexia e principalmente diarreia persistente. Olha aí. Então já se observa-se um sintoma muito peculiar da FIV no gatinho. Tipo, gatinho, mas tipo gato, fêmea e macho, tá? Porque não há predisposição por sexo, mas existe uma grande prevalência de machos, por quê? Devido à forma sexuada que o macho tem de ir às ruas. Então ele é mais infectado do que as fêmeas. Geralmente as fêmeas, as pessoas hoje em dia se preocupam mais em castrá-las e deixar dentro de casa. Macho, a gente vê ainda até hoje, eu percebo que aqui na clínica há uma grande preocupação de castração de fêmeas. Quase não castra o macho. E é uma cirurgia muito mais simples do que a fêmea. Então, se você tem um macho e está vendo esse vídeo, por favor, procure uma clínica veterinária mais próxima de sua casa ou entre em contato através daqui da clínica Dr. NutriPet. Nós temos preços populares, preços para que o animal possa ter uma vida melhor, para que evite que seu animal vá às ruas, porque esta é a melhor forma de proteção e de prevenção do gato. Bom, sintomas são esses, como eu falei anteriormente: emagrecimento severo, diarreia persistente, anorexia, que é a falta de apetite, apatia, né? E outros sintomas oportunistas, porque é uma doença imunológica, uma doença que define o sistema imunológico do animal. E o animal pode apresentar qualquer outro sintoma. Diferentemente da FeLV, dificilmente acontece a formação de tumores, mas também pode vir a acontecer devido ao sistema imunitário estar abaixo. Vários outros sintomas, tá? Não existe vacina no Brasil. Segundo a literatura, existe uma vacina nos Estados Unidos, mas ainda há muita controvérsia. O Brasil ainda não aderiu, o Brasil e Portugal ainda não aderiram a essa vacina no Brasil, porque ela tem uma eficiência e eficácia muito baixa, e já fizeram alguns testes que comprovaram que os mesmos animais com esta vacina de FIV, eles adquiriram a doença e vieram a óbito. Então, se você faz uma vacina que você pode adquirir e vir a óbito, então essa vacina não é eficiência e eficaz, né? Mas assim, isso é minha opinião, tá? Mas assim, o Brasil ainda não adquiriu essa vacina, mas acredito que assim, há muitos anos, pesquisadores de todo o mundo para desenvolverem retrovíruros, que são fármacos, medicamentos, e para desenvolver vacinas mais eficazes. O que hoje existe no mercado é a vacina para FeLV, né, que é da leucemia, que ela entra como uma quíntupla, vacina dos gatinhos, mas da FIV, infelizmente, não existe ainda vacina no Brasil, tá? A forma de prevenção ainda é castração, deixar os animais confinados, colocar telas de proteção nas janelas, evitar aglomeração, fazer quarentena de animais novos entrando no plantel, né, dos animais, ter sempre uma boa higienização dos ambientes dos animais, comedouros, bebedouros, evitar o uso de sanitários por vários animais ao mesmo tempo, porque pode ocorrer uma contaminação também ali através do sanitário, na urina, né? Existem alguns relatos de fezes e urina também, há uma transmissibilidade da FeLV e FIV, não é grande importância, mas pode acontecer. Mas a forma de contágio ainda é o animal infectado de rua, você trazer o seu animal de dentro de casa, ou o seu animal ir para a rua e se infectar com os outros animais errantes de rua. Porque assim, gente, infelizmente há uma grande prevalência de várias infecções em animais de rua. Mas deve perguntar, doutor, e aí? Mas por que eles não morrem? Pelo simples fato do sistema imunológico. A mesma coisa, a gente vê, infelizmente, pessoas de rua, que vivem em estado de rua.